olhos mentem pra você. Essa foto tá em preto e branco, mas depois dessa ilusão você vai ver ela colorida. Encare o pontinho que tá no centro dessa imagem. Tenta não piscar nem mexer os olhos. Só foque no pontinho porque eu tenho certeza que vai valer a pena. Fazendo isso, você vai ajustar a sensibilidade dos receptores de luz e cor dos seus olhos. E depois que você encarar por tempo suficiente, eu vou voltar a te mostrar a imagem em preto e branco. E acredite ou não, você vai ver ela colorida. Quanto mais tempo você encarar, mais forte o efeito vai ser. Então segura firme porque já já eu vou te mostrar a foto em preto e branco. Não importa o que aconteça, tente não mexer os seus olhos nem o seu celular, porque senão o efeito vai embora. Agora se prepara porque eu vou finalmente te mostrar a imagem em preto e branco. 5, 4, 3, 2, 1. Apesar de você provavelmente estar vendo essa foto colorida, acredite ou não, ela é preto e branco. E se você não acredita em mim, assiste esse vídeo de novo sem encarar o pontinho que você vai ver que não tá editado. Comenta aqui embaixo o que você viu e não esquece de me seguir pra mais. Maneiras sutis de deixar alguém desconfortável. Quando você encontrar o seu grupo de amigos que tem, por exemplo, 5 pessoas, vira pra eles e fala: olha, se não são minhas 4 pessoas favoritas. Eles vão ficar bem confusos. E ainda melhor se alguém tentar te corrigir falando: mas tem 5 pessoas aqui. Porque você pode ou responder: eu sei, ou falar: olha, se não são minhas 3 pessoas favoritas. Essa próxima é um pouco de maldade, então usa com cuidado. Se alguém estiver brigando com você e te ofendendo, responda simplesmente: nossa, tudo que falam sobre você é verdade. Mesmo que ninguém fale nada sobre a pessoa. Ela provavelmente vai ficar uns 3 dias sem dormir pensando no que falam dela. Esse aqui também funciona se você estiver numa briga ou se estiverem fazendo bullying com você. Responda a pessoa com um elogio. As pessoas ficam extremamente desconfortáveis em ofender uma pessoa que elogiou elas ou que tá sendo gentil. Ela provavelmente vai parar de brigar com você. Se você quiser mexer com a cabeça de alguém e deixar a pessoa desconfortável sem ela perceber que foi você, olhe pro meio da testa da pessoa. Por algum motivo, isso deixa as pessoas extremamente desconfortáveis. Netflix criou uma série que é literalmente um reality show de experimentos na prisão. Ela se chama Unlocked e tem o objetivo de ver o que acontece quando a gente dá mais liberdade para presos de segurança máxima. Os presos dessa prisão normalmente estão dentro das próprias celas por 23 horas por dia. E normalmente nessa 1 hora livre acontece muita violência e eles são forçados a voltar para celas. Até que chega um novo xerife na prisão que quer fazer um experimento. Ele quer destrancar todas as celas para que os prisioneiros possam andar livremente pela prisão quando quiserem. Todo mundo acha isso uma péssima ideia, porque afinal eles não conseguem confiar em nenhuma hora de liberdade por dia. Mas ele acaba conseguindo convencer as pessoas, eles destrancam as portas pelas próximas 6 semanas. E a série fica bem interessante porque dá pra ver como as pessoas lidam com conflito, violência e a criação de uma pequena comunidade dentro dessa prisão. Ao mesmo tempo também tem muita crítica porque a gente tá literalmente assistindo pessoas dentro de uma prisão, mas a série é bem interessante pra assistir. Criaram a casa do Up na vida real e você pode ficar lá de graça. Ela tem até os balões e voa de verdade. Ela fica no Novo México e dá pra alugar ela do próprio Carl Fredricksen e isso custa R$0. Isso faz parte de uma campanha de marketing chamada Ícones do Airbnb, em que eles replicaram o exterior e o interior da casa perfeitamente. Sério. É igual. Fora isso, quem se hospedar na casa vai poder participar de mini aventuras assim como as do livro e ganhar brindes grátis por isso. Pra mim, a parte mais legal da casa é que tem um guindaste que levanta ela de verdade. E assim faz parecer que esses 7.971 balões estão levantando ela. Sim, tem tudo isso de balão de verdade. Pra se hospedar lá é de graça, mas você tem que preencher um formulário falando por que você acha que você merece essa oportunidade. E as inscrições fecham no dia 14 de maio, então corre! E aparentemente essa casa do Up é só uma das primeiras desse projeto em que eles vão replicar várias casas famosas. Então eu vou passar muita vontade. Se você gosta desse tipo de vídeo, por favor, não esquece de me seguir pra mais, porque eu tô sempre trazendo coisas muito legais aqui pra vocês. Será que eu tento me hospedar lá? Comenta se vocês quiserem. Eu não vou ficar aqui falando sobre todas as coisas horríveis que estão acontecendo no Rio Grande do Sul. E sim, vou te ensinar como ajudar na prática. Primeiro, você pode doar direto pro governo do Rio Grande do Sul, o Pix é esse aqui. Ao mesmo tempo, tem muita gente pedindo pra não doar direto pelo governo, porque o dinheiro não está chegando, então essas são algumas outras vaquinhas. Assim, você pode escolher onde doar. Se você estiver fora do Brasil, dá pra doar em dólar ou em euro. Juliana, eu quero doar alimento. Dá também pra você fazer isso sem sair de casa doando pelo Pix ou pelo site doalimentos.com.br. Fora isso, os Correios de São Paulo, do Paraná e alguns do Rio Grande do Sul também estão aceitando doações. Os Correios se responsabilizam pelas entregas e é literalmente só doar, não custa nada. Ai, mas eu não tenho dinheiro, eu não tenho roupa, eu não tenho comida. Divulga. Já ajuda bastante. Se vocês souberem outros meios de doação que não são os que eu falei nesse vídeo, podem comentar, mas tomem cuidado porque tem muita gente se aproveitando disso pra tentar dar golpe nas pessoas. Pesquisem antes de doar, tá? Mas, enfim,
É isso. Coisas que incrivelmente são comestíveis. Esse isopor que vem nas embalagens que parece salgadinho. Eu sei que você já teve vontade de comer. Alguns deles não são feitos de isopor de verdade, e sim de extrusado de milho. Inclusive é um material bem parecido com aquele salgadinho. Mas sem nenhum tipo de saborizante ou corante que te dê vontade de comer. Eles também não são feitos com o nível de cuidado e higiene que a comida é feita. Bem não vai fazer, mas teoricamente é comestível. Comida de gato e cachorro. Durante a crise econômica dos Estados Unidos, muita gente morreu porque comeu ração. E por isso eles foram obrigados a transformar todas essas rações inseguras para consumo humano, caso isso acontecesse de novo. Os adesivos de fruta. Como é uma coisa que tá sempre em contato com a comida, eu tenho certeza que alguém já comeu sem querer. Eu já devo ter comido sem querer. Por isso, esses adesivos precisaram ser aprovados pela regulação de comida. Até a cola que é usada nesses adesivos é não tóxica. Pelo menos nos Estados Unidos. Carvão. Obviamente não aquele que você usa para fazer churrasco, mas sim o carvão médico. Ele é usado para tratar alguns problemas de intestino e estômago, mas por favor, não vai comer esse negócio sem seu médico te mandar. Na verdade, não come nada que eu coloquei nesse vídeo, tá? Isso aqui é curiosidade. Não come. Muita gente fala que eu só sou bonita porque eu uso maquiagem. Ou que eu uso muita maquiagem, que eu fico muito diferente sempre. Então eu resolvi fazer um vídeo tirando minha maquiagem. Sempre que eu apareço sem maquiagem, alguém comenta que eu sou muito diferente ou que eu só sou bonita porque eu tô de maquiagem. Então, hora da verdade, eu vou tirar tudo na frente de vocês com um algodãozinho. E enquanto eu me humilho pra mostrar o resultado final pra vocês, você sabia que eu tô participando da maior premiação da internet? Por me submeter a aparecer aqui de cara limpa, eu acho que eu mereço seu voto. Pra votar é só clicar no link que tá na minha bio e fazer login. Sendo sincera, eu não me acho tão diferente assim sem maquiagem. Eu acho que o que mais dá diferença é a minha olheira, que eu sempre tive muito, não importa o quanto eu durmo, e a minha sobrancelha, que não tem um formato muito bem definido. E essa aqui sou eu, sem maquiagem. Vocês acham que muda muita coisa? Fotos antigas de celebridades que você nunca viu. Quando a princesa Diana levou os filhos dela pra Disney, eles precisaram pegar fila como todas as outras pessoas. Michael Jackson e Paul McCartney lavando pratos em 1982. A Nicole Kidman saindo do escritório do advogado dela no dia que ela assinou o divórcio com o Tom Cruise. A Amy Winehouse, adolescente em Paris no final dos anos 90. Ela parecia tão saudável. A Julia Roberts na estreia de Notting Hill em 1999. A primeira foto do Brad Pitt e a Jennifer Aniston juntos em 1998. O Ray Charles, as Spice Girls e a Jennifer Aniston no mesmo lugar. A Amy Winehouse e o Blake. A foto favorita do David Bowie. O Freddie Mercury montado no Darth Vader em 1980. Sofia Vergara jovem. O Michael Jordan em Paris em 1995. A Marilyn Monroe jogando softball numa praia com um cachorro do lado em 1950. O Vladimir Putin jovem com as suas filhas. O Burger King uma vez mandou os clientes dele irem pro McDonald's. Isso aconteceu em 2017 na Argentina. E eles fizeram isso tanto por marketing quanto por caridade, eu vou explicar. Nesse dia, o Burger King lançou uma campanha chamada O Dia 100, em que eles simplesmente não venderam Whopper. Foi um dia inteiro sem vender o hambúrguer mais vendido deles. E quando as pessoas pediam Whopper, eles falavam para as pessoas irem pro McDonald's. Isso porque em um dia do ano, todo o dinheiro que eles ganham vendendo o Big Mac vai para crianças que estão lutando contra o câncer. E esse foi o jeito do Burger King apoiar a causa do McDonald's. Nesse dia, eles não venderam Whoppers em 107 dos restaurantes deles. E eles não pararam por aí, eles até enviaram o mascote deles, que é o rei, pra comprar um Big Mac no McDonald's. Por causa disso, o McDonald's vendeu 73 mil Big Macs a mais do que eles venderiam sem o apoio do Burger King. E foi um recorde de vendas. E a campanha dizia, hoje a gente não vai servir Whoppers pra apoiar a causa do nosso competidor. Qual a sua opinião sobre isso? Se você gosta desse tipo de vídeo, por favor, não esquece de me seguir pra mais, porque eu tô sempre trazendo coisas muito legais aqui pra vocês. Que nem essas aqui. Os egípcios literalmente davam desculpa pra não ir trabalhar. Que nem a gente. Encontraram uma pedra que mostrava essas desculpas. Há 3.200 anos. A primeira desculpa que eles usavam era que eles precisavam embalsamar parentes. Basicamente, quando algum parente, né? Faz sentido, né? Mas a outra que também era muito comum era fermentar cerveja. Fazer cerveja aparentemente era um motivo extremamente válido para faltar ao trabalho. Pelo que eu entendi é que a cerveja era tão importante na época quanto a água é hoje em dia. Então assim, prioridades. Outro motivo muito válido e comum pra faltar ao trabalho é se a sua esposa ou filha estivesse sangrando. É isso mesmo que vocês estão pensando. Porque pelo que eu entendi, você precisava ficar em casa pra meio que cuidar das suas filhas e esposas caso elas estivessem menstruando. Então é basicamente uma folga garantida uma vez por mês. A humanidade nunca muda, né? Se alguém quiser ler o artigo, é esse aqui. As Olimpíadas desse ano não vai ser nem um pouco comum. Por exemplo, pode falar tchau para um estádio comum. Eles vão jogar vôlei de praia embaixo da Torre Eiffel. A cerimônia de abertura, que é super tradicional, vai ser feita no meio da cidade. O que significa que você não vai precisar pagar ingresso para assistir. E os times vão estar navegando o Rio Sena em barcos. Alguns outros esportes, como hipismo, vão ser praticados no Castelo de Versalhes. A natação, por exemplo, vai acontecer no Rio Sena. As pessoas vão nadar lá. É o equivalente de se a gente estivesse fazendo isso no Tietê.
pra vocês terem noção. O surf não vai acontecer em Paris, obviamente, porque não tem mar. Eles escolheram fazer o surf no Tahiti, que inclusive é a maior distância que já aconteceu entre a sede e um jogo. Eles adicionaram um novo esporte nas Olimpíadas esse ano, que não é capoeira, é break. Sim, a dança. E por fim, mas não menos importante, o mascote das Olimpíadas desse ano. Ele é um lafrige, que é um chapéu de 3 pontas que simboliza a liberdade da França. Imagina que você vê uma dessas 8 pessoas vindo até você em um beco escuro. Qual dessas te dá mais medo? Pensa com muito cuidado, porque a resposta diz muito sobre você. Esse teste é baseado na teoria de que as pessoas que dão medo na gente representam a parte escondida da nossa personalidade. Se você escolheu a primeira pessoa, isso mostra que você não gosta de pessoas que tentam controlar as outras, ou colocar as pessoas pra baixo. Porque você viu muitos adultos fazendo isso quando você era criança. E mesmo você, em geral, sendo uma pessoa boa, no fundo você se sente bem quando vê alguma pessoa ruim se dando mal. Você é calma e gosta muito de ajudar, mas quando percebe que alguém tá tentando te passar a perna, pode se vingar de uma maneira não muito óbvia. Se você escolheu a segunda pessoa, você não gosta de demonstrar quando tá bravo ou chateado, porque na infância você aprendeu que não era bom ter esses sentimentos. Você normalmente é bem quieto e amigável, mas pode ter os seus momentos explosivos de raiva. E isso pode assustar as pessoas que têm a impressão de que você é muito calmo. Se você escolheu a terceira pessoa, você é muito inteligente, mas tem muita coisa acontecendo na sua cabeça. Isso faz com que você goste muito de rotinas e regras e não perceba quando você ou outra pessoa precisa de uma pausa. Você gosta de fazer as coisas do seu jeito e imprevisibilidade te deixa bem irritado. Parte 2! Essa é a nova moda da internet que tá preocupando muita gente. Ela se chama bedrotting, ou apodrecer na cama. Consiste em basicamente as pessoas ficarem deitadas sem fazer nada pra aproveitar o tempo livre que elas têm. Elas pregam que as pessoas têm o direito de não fazer nada. E isso logo virou moda nas redes sociais e as pessoas estão compartilhando vídeos de como o quarto delas fica enquanto elas fazem isso. Isso ficou bem popular entre as pessoas da geração Z, que é quem nasceu depois de 1996. E alguns estudos mostraram que essa geração simplesmente não vê sentido no futuro, em trabalhar, e que a geração tá bem cansada e não vê nenhuma perspectiva. Várias pessoas estão achando essa trend bem legal porque acham que a gente tem mesmo que aproveitar o nosso tempo livre como a gente quiser e que não fazer nada é bem saudável, enquanto outras pessoas disseram que isso não tem nada a ver com aproveitar o próprio tempo e que vários desses quartos que aparecem nos vídeos são sintomas de depressão avançada e que a gente não deve romantizar esse tipo de coisa. Qual a sua opinião sobre isso? Essa é a escola mais cara do mundo e só os filhos das pessoas mais ricas conseguem estudar lá. Essa escola fica na Suíça e o nome dela é Instituto La Rosée. La Rosée. As aulas vão das 8 da manhã até as 3:30 da tarde, mas a melhor parte é o chocolate quente que eles ganham entre as aulas. Mas depois que a aula acaba às 3:30, as crianças são obrigadas a fazerem 1 hora de esporte. E você realmente pode escolher o esporte que você quiser, tem até esqui, que é um dos mais caros do mundo. E caso você queira estudar lá, a mensalidade é de R$55 mil por mês. Fora os custos de morar na Suíça, que é o país mais caro do mundo. Boa sorte! Imagina que você vê uma dessas 8 pessoas indo até você num beco escuro. Qual delas te dá mais medo? Esse é um teste baseado na teoria de que as pessoas que dão mais medo na gente mostram uma parte oculta da nossa personalidade. Parte 2. Se você escolheu 4, pode ser que você ache difícil se conectar com as pessoas ou se sentir próxima delas. E às vezes pode ser difícil até se conectar com você mesmo. Pra tentar esconder essa solidão, você tá sempre rodeado de pessoas e é bem sociável. Mas por dentro, às vezes, você se sente muito sozinho. Se você escolheu o número 5, quando criança, você provavelmente ouviu que não era pra se gabar ou se exibir. Por isso, você tenta não ser o centro das atenções, apesar de gostar muito quando é. Se você escolheu 6 por fora, você provavelmente é uma pessoa bem feliz e sorridente. Mas por dentro, você pode se sentir mal com você mesmo ou até culpado sem motivo nenhum. Pra se distrair desses sentimentos, você se ocupa com trabalho, escola e até ajudar as outras pessoas. Se você escolheu 7, você tá sempre tentando deixar as coisas organizadas e calmas, porque tem muita energia dentro de você. Energia essa que te falaram que você precisava controlar. Por isso, você se irrita constantemente com quem fala muito alto ou é muito energético. Você pode ser muito lógico e tranquilo, tentando evitar situações que façam você perder o controle. Se você escolheu o número 8, você provavelmente sofreu no passado com pessoas sendo más ou injustas com você. Por isso, você tenta ser uma pessoa perfeita pra provar o seu valor. Muitas vezes você coloca coisas que você gosta de lado pra conseguir a aprovação dos outros, mas também acaba julgando quem não pensa como você. Um padre foi preso por gastar R$200 mil da igreja em Candy Crush. O nome dele é Lawrence Krozak e ele usou o cartão de crédito da igreja pra comprar coisinhas no jogo. Ele disse que não sabia que o cartão que ele estava usando era da igreja e achou que era o cartão dele, mas quando perguntaram pro banco, eles disseram que quando foram inspecionar esse cartão, ele tentou usar R$50 mil do próprio dinheiro pra pagar essa dívida que era mais de 200 mil. Então por isso ele realmente foi demitido do emprego dele e agora tá respondendo por roubo. Ah, e não foi só Candy Crush, tá? Foi Mario Kart e Pokémon GO também. Esse é um truque psicológico pra saber o que seus amigos realmente pensam de você.
Mas cuidado, porque eu já aviso que isso pode acabar com algumas amizades. Manda uma mensagem pra essa pessoa dizendo amigos, amigos, amigos. Isso serve pra pegar a pessoa de surpresa e ela não entender o que você tá querendo dizer. E por isso ela vai responder essa próxima pergunta de um jeito mais subconsciente. Pede pra pessoa então escolher um número de 1 a 10. E ela inconscientemente vai escolher um número que ela associa a você, sendo 10 o melhor e 1 o pior. E depois manda esse vídeo pra pessoa pra ela ser completamente exposta. E as brigas que vocês tiverem depois disso não são culpa minha. Esse é o brinquedo mais confuso do mundo. Esses vídeos têm viralizado porque ninguém consegue entender como ele funciona. Ele tem essa espada, que é um pedaço sólido de metal. Aí ele coloca essa espada no buraco. Claramente, essa outra parte do brinquedo não consegue passar, mas ele consegue fazer a espada passar. Como? Calma que eu vou explicar. O segredo aparece quando a gente vê esse vídeo em câmera lenta, bem lenta. Aí a gente consegue ver que ao invés de ele passar pela espada, ele tá indo pelo outro lado. Ou seja, ele tá dando a volta, só que como o movimento é muito rápido, o olho não consegue ver. Eu sempre tive curiosidade de saber como isso funciona. Agora eu quero comprar um. Os erros mais caros da história. Esse aqui é o James Howells. Em 2013, ele tinha alguns pendrives pro computador dele. Quando um dia, sem querer, ele acabou jogando um desses pendrives fora, mas ele não ligou muito. Até que ele lembrou que nele tinha cerca de 8.000 bitcoins. Ele acabou também não ligando muito, porque na época esse dinheiro não valia quase nada. Só que hoje isso vale 3 bilhões de reais. Ele tentou achar esse pendrive num lixão de todos os jeitos possíveis, mas não conseguiu. Essa aqui é a Blockbuster, uma locadora gigantesca de filmes. Nos anos 2000, eles tiveram a chance de comprar a Netflix, que na época tava só começando. A Netflix ofereceu 50 milhões de dólares e o CEO da Blockbuster riu da cara deles. Hoje a Netflix vale 241 bilhões de dólares e a Blockbuster faliu. E acredite ou não, ainda tem erros muito piores. Esse menino tava cantando e dançando no show da Adele, que era a cantora favorita dele. Só que do nada as pessoas começaram a ir até ele, mandando ele sentar e parar de cantar porque tava atrapalhando. Foi aí que a Adele percebeu o que tava acontecendo e quando ela terminou a música, ela falou que ele podia ficar em pé. Só que mesmo depois disso, quando ele tava em pé, as pessoas foram reclamar outra vez. E foi aí que a Adele simplesmente parou o show pra apoiar ele. Qual a sua opinião sobre isso? Ele tava certo ou ele tava errado? What's going on with that young fan there? He's been bothered so much since I came on for standing up. What's going on with him? What are you doing? Why are you all bothering him? Can you leave him alone, please? Leave him alone. They won't bother you again, my darling. You enjoy the show. Imagina entrar num Uber sozinho à noite quando seu motorista fala que teve um acidente no seu caminho normal. E por isso ele vai precisar usar uma outra rua para chegar no seu destino. Você concorda e no meio da corrida percebe que tem um papel pendurado no banco do passageiro, com alguns fatos sobre o motorista, como os filmes favoritos dele e a cidade de onde ele é. Então, para puxar assunto, você pergunta para ele sobre o filme favorito dele. Só que ele te responde que nunca assistiu. Você começa a desconfiar e pergunta pra ele se ele é de Chicago, mesmo o papel dizendo que ele na verdade era do Arizona. E ele sim te confirma que é de Chicago. E é aí que você percebe que ele não é quem ele diz que é e que você tá presa no carro com um completo desconhecido. Quem é esse homem fingindo ser o seu motorista e pra onde ele tá te levando? E isso você descobre num curta-metragem que se chama Rideshare. Ele tem só 4 minutos, mas consegue te assustar pra caramba com esse tempo. E ele me desbloqueou mais um novo medo sobre pegar Uber sozinha à noite. A pergunta dessa prova tá viralizando porque ninguém consegue acertar qual é a resposta certa. Colocaram essa pergunta aqui numa prova e simplesmente quase ninguém acertou. Porque apesar da resposta parecer óbvia, quando as pessoas começaram a discutir, ninguém concordava em qual a resposta certa. E a pergunta é a seguinte: qual horário desses é mais perto da meia-noite? 11h55 da manhã, 12h06 da manhã, 11h50 da manhã ou 12h03 da manhã? Eu tenho a resposta que eu acho que tá certa, mas depois de ver as pessoas discutindo em qual a resposta certa, eu já não sei de mais nada. Comenta aqui embaixo o que você acha, porque eu tô curiosa. Esse é um truque psicológico pra descobrir o que seus amigos realmente pensam de você. E eu já aviso que isso pode arruinar algumas amizades. Mande uma mensagem pra esse amigo perguntando: se eu fosse uma cor, qual cor eu seria? E a cor que ele escolher e associar a você vai revelar o que o subconsciente dele pensa sobre você. Se disserem amarelo, significa que eles te veem como uma pessoa bem feliz e leal. Se disserem vermelho, pode ser que eles te achem ou manipulador ou atraente. Se disserem azul, eles acham que você é uma pessoa espontânea e também valoriza muito a sua amizade. Se falarem rosa, significa que acham que você tem uma ótima personalidade, mas não acham que você é muito inteligente. Se disserem roxo, significa que essa pessoa sente que pode contar com você e também gosta bastante dos seus conselhos. Se disserem preto, significa que essa pessoa sente que tem uma conexão muito forte com você, mais forte do que tem com outras pessoas. Se falarem verde, significa que acham que você é uma pessoa muito livre, que faz as coisas meio sem pensar e aproveita bastante a vida. E se falarem branco, significa que ou acham que você é meio chato, tipo entediante, ou que você é um santinho. E agora que você já sabe o que essa pessoa pensa de você, manda esse vídeo pra essa pessoa,
pra ela ver que ela foi completamente exposta. Coisas que mostram que o Japão é simplesmente outro mundo. Esse aqui é um restaurante de sobremesa ilimitada. Por 45 minutos, essa esteira vai te trazendo novas sobremesas e você tem que comer o máximo que você conseguir. E o valor é cerca de R$70 pra mulheres e 100 pra homens. Existe um lugar em que você consegue alugar um cachorro e levar ele pra passear em Tóquio. Você literalmente escolhe um cachorro, paga por ele, leva ele pra passear e não vai ninguém te vigiar. Eles só confiam que você vai devolver o cachorro. Esse é um restaurante em que você precisa pescar o peixe que você vai comer. Alguns peixes são caros e alguns peixes são baratos. Você paga pelo que você conseguir pescar. Você basicamente tem que torcer pra você não conseguir pegar o mais caro. Esse aqui é um café anti-procrastinação. Ele é literalmente feito pra você que precisa estudar ou trabalhar. Você escolhe qual o seu objetivo de horas ou de tarefas que você precisa terminar, assina um contrato e não pode sair do café até fazer o que você precisa fazer. Enquanto você trabalha ou estuda, as pessoas que trabalham no café ficam perguntando se tá dando tudo certo e te motivando. Esse aqui é um restaurante de churrasco em que você literalmente não interage com humanos. Você pede por um tablet e come dentro de um cubículo em que você mesmo faz o churrasco. Se você ama capivaras, lá tem um café de capivaras, em que elas ficam andando livres enquanto você toma seu café e você pode fazer carinho nela. Essa loja proíbe que pessoas gordas comprem lá. Eles fazem roupa de um tamanho só e apesar de dizer que essas roupas cabem em todo mundo, várias pessoas gordas experimentaram elas e claramente isso não é verdade. Até a porta deles tá causando polêmica porque dizem que ela é feita só para que mulheres magras consigam passar. Essa marca é a Brand Melville e eles têm uma estratégia de marketing um pouco estranha. Eles fazem de tudo para que só mulheres magras consigam comprar nessa loja. Isso vai de criar peças pequenas, só colocar modelos magras nas lojas e até essa porta minúscula. Ela viralizou nos últimos tempos porque muita gente tá criticando essa atitude, mas por outro lado, várias pessoas não veem problema já que existem lojas plus size. As pessoas estão protestando contra isso nas redes sociais ao mesmo tempo que a popularidade da loja aumentou muito. E essa polêmica incrivelmente aumentou a quantidade de venda deles. Qual a sua opinião sobre isso? As invenções mais geniais do mundo. Esse restaurante coloca uma redinha no limão para que a semente dele não caia quando você espremer ele na comida. Essa escola usa painéis solares como guarda-sol nas mesas. E essa energia vai para os carregadores de celular que estão na mesa. Esse lago tem uma rampa para os patos conseguirem acessar a água mais fácil. Esse supermercado da Tailândia usa folhas de banana como embalagem para não usar plástico. Esse timer de ovo mostra o quão cozido o seu ovo tá, para quem gosta de gema mole. Esse parque tem um bebedouro para cachorros. Esse parapeito tem braille que descreve a vista para as pessoas cegas. Esse salgadinho coreano tem duas aberturas. Uma para quando você abre o pacote e a outra para quando ele tá acabando e você consiga enfiar a mão mais fundo. Esse parque tem trilhos para mesa para que você consiga movimentar elas mais fácil. Esses lencinhos são feitos para que você use eles na porta do banheiro. Esse cinto que tem um abridor de garrafa, essa loja de móveis fez caixas com o tamanho de PlayStation e Xbox, para que você consiga colocar elas no móvel que você quer comprar e ver se eles cabem nele. Essas tesouras enormes. Esse carrinho de supermercado que te mostra exatamente onde um item tá se você pesquisar por ele. Esse micro-ondas que tem uma configuração sem som. Esses apoios de pé para bicicleta nessa cidade. Essa mulher foi parar no hospital porque a boca dela simplesmente não fechava. A mandíbula dela ficou travada nessa posição e nada fazia ela fechar. Eles começaram a fazer várias perguntas e exames pra tentar entender o caso. E a maneira como ela respondia era... As pessoas do hospital ficaram impressionadas porque elas falaram que nunca tinham visto algo assim. E até estavam dando risada e pedindo desculpa por isso. E eles concluíram que iam dar alguns relaxantes musculares pra ver se melhorava e depois iam colocar de volta no lugar. E aparentemente esses remédios eram meio fortes. No final ela precisou de 4 médicos juntos pra colocar o queixo dela de volta no lugar. E ela ficou assim, mas aparentemente ficou tudo bem. Pelo menos esses médicos estavam de bom humor. A piada. Alguns médicos comentaram o caso e falaram que isso é bem raro. E normalmente acontece quando você boceja muito forte. E uma das causas mais comuns é o seu queixo deslocar quando você já tem tendência a ter problemas ali. Enfim, no final ficou tudo bem. Um homem na Nigéria roubou 10 mil naira da namorada dele enquanto ela tava no salão de beleza. Aí ele foi num cassino e apostou o dinheiro dela. A aposta essa que durou 2 dias. E no final disso tudo ele ganhou, transformando esses 10 mil naira em 100 milhões. Ele então voltou pra casa e admitiu pra namorada dele que ele roubou esses 10 mil naira e devolveu esse dinheiro pra ela. Com um adicional de 5 milhões como pedido de desculpa por ter roubado. Só que a namorada dele recusou, falando que ela merecia metade dos 100 milhões que ele ganhou. Já que sem o dinheiro dela, ele não teria dinheiro nenhum pra apostar. Ela então
pediu 40 milhões pra ele, falando que se ele não desse esse dinheiro, eles iam terminar. O homem então ficou dividido, porque ele amava a namorada e não queria que ela terminasse com ele, mas ele também gostava bastante dos 40 milhões. E a gente não sabe qual foi o resultado disso, porque ele nunca mais deu notícia. O que você teria feito no lugar dele? Lugares incríveis que você não vai acreditar que existem. Jardim Botânico de Montreal, no Canadá. Gente, isso é real. Um lugar onde a lava encontra o mar, no Havaí. As montanhas arco-íris na China, a Praia dos Diamantes na Islândia. É uma praia que tem areia preta. Por causa dos vulcões, aí os icebergs vão indo pra superfície e fica assim. O Lago Natron na Tanzânia também é conhecido como o lago que transforma os animais em pedra, por causa do sal e pela água ser muito alcalina. A maior salina do mundo na Bolívia, Bete Georges na Etiópia, é literalmente uma igreja que foi cavada embaixo do chão. O glaciar Perito Moreno na Argentina, meu Deus. Unterbach na Suíça. Que sonho visitar um lugar assim. A cidade submersa da China, que se chama Xishen, os túneis do amor na Ucrânia, é um corredor cheio de árvores. Quero ir em todos. O iPhone 16 acabou de vazar e a Apple tá fazendo uma coisa que eles nunca fizeram. Finalmente, essa foto dos novos modelos do iPhone 16 vazou, revelando esse layout de câmera que a gente não tinha visto antes. Apesar de que lembra bastante um outro modelo. Isso provavelmente tá acontecendo porque eles querem trazer a gravação de vídeo espacial pros modelos mais básicos do iPhone, que hoje em dia a gente só tem no Pro e no Pro Max. E falando nos Pro, eles vão ser basicamente a mesma coisa. Aparentemente, a única coisa que vai mudar na aparência deles é o titânio. Também vai mudar o que sempre muda, uma câmera um pouco melhor, um celular um pouquinho mais rápido. Mas o que realmente vai mudar é esse novo botão de captura. Ele vai servir basicamente para tirar foto e vai ficar exatamente onde o seu dedo fica quando você segura o celular, que nem uma câmera mesmo. A gente também vai ganhar algumas cores bem legais. Provavelmente vai vir uma cor branca e roxa nova para os mais básicos, e um preto diferente e um rose gold para os Pro. E isso só vai custar provavelmente 1 milhão de salários mínimos, mas a gente fala sobre isso depois. Gostaram das mudanças ou acharam que ia ser melhor? Nunca faça a pegadinha da cara no bolo. Se você já foi em qualquer aniversário que tem bolo, você provavelmente já viu alguém fazer isso. É uma pegadinha que na hora do parabéns você empurra a cara da pessoa no bolo. Mas isso deu extremamente errado nesse vídeo que viralizou. Aqui a gente consegue ver que essa garota foi empurrada, só que ela não levantou, como normalmente acontece. O motivo pelo qual isso aconteceu é porque tinha uma coisa escondida no bolo. Quando você faz um bolo que tem mais de uma camada, é normal que eles coloquem esse pedaço de madeira dentro para sustentar esses andares. Senão o bolo ia cair. Mas, como você pode imaginar, se você colocar a cara de alguém ali, não vai dar bom. Isso pode furar os olhos, o rosto ou até alguma estrutura importante da pessoa. Isso aconteceu várias vezes, inclusive tem várias fotos do resultado na internet, o que eu não posso mostrar aqui. Mas só um lembrete pra vocês não fazerem esse tipo de brincadeira, porque pode dar ruim. Celebridades tratando outras celebridades mal. Quando a Zendaya tava do lado da Lady Gaga enquanto ela tava sendo entrevistada, a Lady Gaga aparentemente começou a ignorar completamente a Zendaya, mesmo ela tentando falar com a Lady Gaga. On Art Pop, on my new record, which Amazing, and everything you do is how are you? beautiful. Goodbye, darling. Goodbye, everyone. Nice to meet you. Yes, you can. Cara de decepção da Zendaya. Quando a Camila Cabello ganhou um VMA ao invés da Ariana Grande, a Madonna, que tava apresentando o prêmio, tava claramente decepcionada e pronunciou o nome dela errado. Camila Cabello. E a reação da Madonna enquanto a Camila elogiava ela. Love you so much. I've seen every single music video of yours. I've seen every single documentary of yours. You've inspired me so much, and for that reason, this is a surreal moment, and I love you. Seriously, I can't believe. Diane Warren tava tentando tirar uma foto com a Mariah Carey. A Maria começou a empurrar ela pra ela sair da frente. E também claramente não queria tirar a foto. Eu sempre achei que aquelas estrelas da Calçada da Fama eram prêmios dados pros atores por eles serem incríveis. Mas não, os atores têm que comprar e é muito caro. E dependendo da localização, é mais caro ou mais barato. I was just going to say, you have an amazing location. My star's all the way down in East LA, in front of the Kaiser Permanente. Sim, até as pessoas incríveis como o Al Pacino, o Robert De Niro e até o Leonardo DiCaprio ainda não têm estrelas, porque eles não pagaram por elas. Eles não só têm que pagar esse valor super caro, mas eles também têm que enviar o nome deles para aprovação. Então, se você tiver o dinheiro, mas o comitê não achar que você merece essa estrela, você não ganha. Não compra, na verdade. E além de comprar a estrela, você também tem que pagar pela cerimônia, que custa $40 mil. E vocês sabiam que tem uma estrela na Calçada da Fama que ninguém pode pisar em cima? É a do Muhammad Ali. Porque ele tem o mesmo nome do profeta do Islã, que é Mohammed, ele disse que seria pecado se alguém pisasse nele, então eles fizeram todo um esquema pra ninguém pisar no nome sagrado. Então, ao invés dela ficar no chão, ela fica numa parede.
Coisas que você nunca soube pra que serviam. Você já percebeu em algum tênis seu esse círculo na sola? Eles existem principalmente nos sapatos que foram pensados originalmente para jogar basquete. E isso foi desenvolvido para que eles conseguissem girar, um movimento que acontece muito no basquete. A maioria das chaves de fenda tem um cabo no formato de hexágono. E isso serve para que você consiga colocar uma chave inglesa nele caso você precise. Sabe a tampa do seu copo nos fast foods? Elas também servem de porta-copo e por isso elas têm o formato que ela tem. Como que eu nunca soube disso? Já se perguntou por que os livros têm um monte de página em branco? É por causa da encadernação. Para certos tipos específicos de encadernação, você precisa de um número específico de páginas. E aí é por isso que às vezes eles colocam páginas a mais. Já percebeu que as moedas têm aquela partezinha que tem uma textura? Isso foi inventado para impedir que as pessoas raspassem esse metal da moeda e fizessem mais dinheiro vendendo esse metal. E mesmo hoje em dia, as moedas não sendo feitas de metais preciosos, a gente mantém isso para que as pessoas cegas consigam entender qual moeda elas estão pegando na mão. তার মানে আপনি কবি না? বড় ভাই জান। মাইশা এখন তুমি আমার বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাও, যাও বলছি। আরে বেটা আইবো না কথা কথা আরে জুলি গেছে আরে হাসপাতালের কাজ শেষ কইরা সারা এলাকা জুলি তুমি বুঝতাছো না তাই দাবি থাকবো যে এক দফা এক দাবি কষ্ট আমার বুকে বাইতে গেছে, আমি অনেক কষ্ট পাইছি ভাই। কষ্ট কোনো ব্যাপার না এই রিকশা। এই ঘটনা ইতিহাস হয়ে থাকবো যে সেলিম ভাই ভালো আরে জুলি গেছে বাইরে মনে কর পিক করতে বুঝছো মিনিমাম 1700 লাইন কবিতা লাগবো তুই 700 লিখবি মানুষ তো মর্ডার যে কোনো সময় মারা যেতে পারে মারা গেলেই বাঁচি আমার কথার বাইরে কোনো কিছু করবি না, আর ও যদি তোকে পড়ানোর চেষ্টা করে তুই কোনোভাবে কোন হারামজাদা আমার মায়ের ডিস্টার্ব করে। খালু আপনি শুধু শুধু রাগ করছেন। কই আপনার মেয়ে যাবে না স্যার না আমার মেয়ে যাবে না, আমি একা যাব। এই সেলিম তুমি কই যাও? আসতে বলুন না সেটা আমার একটু জরুরি কথা আছে বাবা ভাই আমি তো এলাকা ছাড়ার আগে তুমি একটা গিরাট টুকরা ছেলে, যেই ছেলে তানিয়া আমার পিস্তলটা নিয়ে আয় তো। টাকাকে ধুতটা রাইখে গেলাম মাত্র সে ফেসবুকে স্ট্যাটাস দিয়েছে সে একটি অনাথ বাচ্চাকে কত স্যাক্রিফাইস করছি এলাকার বড় ভাই থেকে রিক্সা চালক হয়ে গেলাম আর সেটাই করবো যে গরম না আর এই বড় ভাই তোর মায়ের চিকিৎসার দায়িত্ব নিছে সেলিম ভাই ভালোবাসার লেগে জেল খাটছিল ভাই আপনি যত কথাই এই বাড়িতে ওই বদমাইশটার কথা একবারও ভুলে উচ্চারণ করবা না ভাই। মিনিমাম 17 লাইনের একটা কবিতা লেখেন, 17 লাইনের কবিতা কিন্তু ছাপাই না সব মাথার ভিতরে থাকে যখন পড়তে ইচ্ছা করে মাথা আমি জানো ওরে বাপ করে দেব আর আমি কি কমু জানো তবু তানিয়া
বলাবো কেমনে বেটা কস না কেন বেটা এটা পইরে আপনার প্রেমে পুরো রূপ করে পড়ে যাবো গা। আর তোর আপনি পারবেন ভাই, আপনি পারবেন। ও 700 লাইন লিখবো আর বাদ বাকি 300 লাইন আমি লেখা বলাম। একটু নামিয়ে দাও, মানে ও ছাড়া পাক না পাক তাতে আমাদের কি? আমি তো উত্তরে চলে আসছি জসীমউদ্দিনে। গুড মর্নিং। Everything is fine. আচ্ছা শোনো, আমি শহরে কিন্তু দুইটা রূপ, রাতের এক রূপ, দিনের আর এক রূপ। অবশ্য কিছু মানুষের কাছে এই নিস্তব্ধতার চাইতেও টাকার প্রয়োজন বেশি। তোমার যদি কোনো সমস্যা না থাকে তাহলে কি আজকে সারা রাত আমরা একসাথে চল না বিয়ে করি? মানে জি আম্মা, আমরা ভালো আছি, সবকিছু ঠিকঠাক। আপনি আসলে খুশি হব। বেঁধেছি ঘর হৃদয়ের হ্যাঁ, বলছিলাম কি তুমি ভবিষ্যৎ কি চিন্তা ভাবনা করছো? মানে আমি অনেকদিন ধরে ভাবতেছিলাম যে কথাটা তোমার সাথে শেয়ার করবো।